Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Invext, Luz, Câmera e Informação. Invext é o videocast da Vext. Aqui você recebe muitas informações, a gente discute sobre assuntos relacionados à previdência, educação financeira, vida e carreira, dentre muitos outros. E hoje nós temos uma conversa muito especial. Estamos aqui com convidados ilustres, nós vamos apresentar para vocês, primeiro cumprimentando aqui o meu colega, Cristiano Verardo, diretor de Seguridade da Vext. Boa tarde, Mauro, para todos vocês que nos assistem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai ver esse Invext, mas fique com a gente aqui. Também quero cumprimentar aqui meu colega Marcelo Arantes. Marcelo Arantes, que foi executivo durante muitos anos, foi vice-presidente de uma das principais patrocinadoras da Vext, e hoje ele vai ter muita história para contar como é que está sendo essa vida aí fora do CNPJ. Boa tarde, Marcelo. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pelo convite aqui. Será um prazer estar compartilhando aqui a mesa com vocês e com a Maristela. E aqui eu quero comentar a Maristela Goraibe. Ela é consultora, ela é especialista em gestão de carreira e autora do best-seller A Primeira Segunda-feira Após a Sua Carreira Executiva. Muito bem-vinda, Maristela. Obrigado pela sua presença. Obrigada, Mauro, Cristiano. Prazer conhecer você, Marcela. É um prazer estar aqui e falar do que a gente mais gosta ultimamente, né, Marcela? Bastante. É isso. Então nós vamos começando. Lembrando que hoje nós estamos aqui no meio da semana, a Semana Mais Vext. É uma semana cheia de informação para vocês. Eu vou passar a palavra aqui para o Cristiano, que vai contar um pouco sobre essa semana. É isso, e aí um recado importantíssimo para você que está nos vendo. Hoje é quarta-feira, pelo menos o dia que a gente lançou o videocast. Você pode estar assistindo em outro dia, mas na Semana Mais Vext, na terceira Semana Mais Vext, que aconteceu agora, que está acontecendo no mês de agosto. Então, hoje, quarta-feira, Invext. Sabe que segunda-feira a gente lançou um vídeo especial lá da Vext sobre as nossas soluções para cada fase da sua vida. Então vai lá no YouTube, nas nossas redes sociais. No dia de ontem, terça-feira, tivemos um consultor incrível aqui, um cara que domina o mundo de carreiras e ciclos. Você tem que assistir essa apresentação, que vai conversar muito com esse bate-papo aqui da Maristela e do Marcelo. Amanhã, o meu colega, diretor de investimentos e finanças da Vext, o Vinícius Narciso, vai falar dos últimos resultados da Vext e também celebrar com você, participante do plano, com você, assistido do plano, que a Vext chegou agora a administrar um patrimônio de 5 bilhões de reais. Dinheiro meu, participante do plano, aqui do Mauro, do Marcelo, seu também. Então isso aí é muito legal para todos. E ó, durante essa semana, vai lá na área restrita do participante, utilize o simulador de renda futura, uma ferramenta sensacional. Eu quase brinco que ela faz uma previsão do futuro. Você vai colocar suas informações lá e ver hoje, quem sabe, para onde você está indo. Uma ótima oportunidade para você reorganizar e refazer suas rotas, porque vou te falar, depois do que a Maristela e o Marcelo vão falar aqui, você vai pensar em repensar, em refazer sua rota. Então aqui eu dei os meus recados, fique com a gente. Mauro, um ótimo bate-papo pra gente, Marcelo, Maristela, e vamos lá, você tá liberado. Vamos lá, vamos começar então. Já aqui com o Marcelo do meu lado, Marcelo, conta pra gente quando é que você começou a pensar na sua transição para uma vida sem CNPJ, por enquanto, hein? Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Bom, é um processo. Bom, como bom mineiro, a gente não conta o processo, a gente conta o caos. Né? Então, meu caos, ele começa aos 30 anos de idade. Se eu voltar um pouquinho mais, ele começa antes, mas vamos começar a partir dos 30 anos, né? Que eu estava numa empresa, né? E eu estava numa boa posição, uma boa condição, mas eu não era feliz. E eu comecei a repensar qual era o meu propósito de vida, o que eu queria minha vida para frente. Isso numa reflexão muito de posição e desafio profissional. Aos 40 anos de idade, eu comecei a estabelecer claramente quando é que eu sairia do mundo corporativo e como eu gostaria de sair do mundo corporativo. E eu estabeleci naquela época que entre os 55 e 57, não me pergunte por quê, mas eu estabeleci, olha, mais 15, 17 anos eu vou trabalhar no mundo corporativo, depois eu vou migrar, né, para uma carreira que naquela época eu pensava que era ser de professor, porque eu queria compartilhar o conhecimento que eu adquiri na vida, até de forma gratuita, para que alguma pessoa pudesse crescer. Então, desde jovem, aí quando eu comecei a trabalhar, eu sempre tive uma cabeça de guardar dinheiro, nunca gastar o que eu recebia. Então, eu sempre tive uma poupança que era feita. Eu comecei a trabalhar, não tinha previdência, a não ser do governo, então tinha muito pouco previdência privada, muito mais as estatais, mas eu guardava um pouco mais de dinheiro.
E desde o início, quando abriu Previdência nas empresas que eu trabalhei, eu quis poupar porque eu queria planejar o meu futuro economicamente. Então, é um raciocínio que começa meu de jovem, fazer poupança, depois aos 30 anos de planejar aonde eu queria trabalhar e com quem eu queria trabalhar, e aos 40 anos quando é que eu queria parar e como eu queria parar. Né? E coincidentemente aconteceu aos 56 anos e meio a minha parada. E agora o mais importante que eu fui notando ao longo do tempo que não era só o aspecto econômico. Tinha um outro aspecto que eu via amigos meus mais velhos, né, parando e que não tinham se preparado, que era o lado emocional. Então eu comecei há alguns anos antes a me preparar também para esse lado em que eu vejo quase ninguém se preparando, que é o lado da preparação emocional. Ou seja, financeira resolvida de uma certa forma, planejada, né, é aquilo que eu queria ter, mas eu tinha que preparar para não ter mais nenhum CNPJ vinculado em meu nome, em preparar uma série de desapegos do mundo corporativo para que eu pudesse fazer uma transição com sucesso. E não com insucesso de estar bem economicamente, mas não estar bem emocionalmente. Sentir falta do dia a dia do DNA corporativo como executivo. Então isso eu fiz de uma forma muito bem estruturada e muito bem planejada e que me deu muita segurança, Mauro, quando esse processo veio acontecer. E olha que mesmo estando muito seguro, na hora que acontece, sempre tem alguma coisa que aparece nova. Mas depois eu falo um pouquinho disso. Que é uma mudança muito grande, né? Você está ali no dia a dia, na segunda-feira, né? Vamos falar da segunda-feira. Você tem uma agenda de trabalho, né? É uma mudança... É uma mudança abrupta, né? Porque você tem todo um compromisso, uma agenda, né? E eu acho que a forma como eu decidi fazer a saída da Braskem, ir em todos os locais, despedindo da pessoa durante mais de 40 dias, me preparei emocionalmente para o desembarcar, né? Para o sair. Mas quando deu a primeira segunda-feira em que eu olhei aquela agenda, não tinha reunião, eu falei, e agora? E eu planejei aquilo, né? Eu queria aquilo, mas como é que, na hora que ela retorna à realidade, eu falei, e agora? Como é que eu me organizo? E aí eu levei uns 2 meses para encaixar a cabeça, né, de como eu ia tocar minha vida e minha agenda daí em diante. A agenda pessoal e a agenda nova de trabalho. Muito bom. E falando um pouco sobre segunda-feira, Maristela, você é autora de um best-seller já sobre esse assunto. Antes da gente falar um pouco das estratégias, você pode contar um pouco pra gente o que motivou a escrever um livro sobre esse assunto? Porque eu acho que a gente estava precisando mesmo, né, de um guia, talvez, para nos ajudar, né? Porque nem todos têm talvez essa visão, essa preparação, como o Marcelo teve, né? Sim, é verdade. E eu tô achando tanta graça de ouvir você contar a tua história, Marcelo, porque para quem não sabe, a gente se conheceu hoje, Isso. né? Porque eu acho que se você estivesse falando que essa história era minha, não teria, acho que 5% de ajustes na tua fala. Muito parecida, né? Essa narrativa é muito parecida com a minha também sobre como que eu cheguei nesse livro. A diferença é que, profissionalmente, dos meus 30 anos de CLT, 25 foram trabalhando, assim como vocês, com previdência complementar. Eu trabalhei em todas as áreas, empresas, né, do segmento aberto, fechado, com produto. E a minha última atuação foi como diretora de uma unidade de previdência complementar no mercado segurador. E foi quando eu já estava vivenciando a aposentadoria dos clientes das empresas, que eram clientes nossas, né? E naquela época, a minha cabeça era só voltada para a preparação financeira, porque era isso que eu vendia, eu vivia o que eu vendia, eu acreditava naquilo, né? Me certifiquei como planejadora financeira na época e tal. Então, eu já, desde antes dos 40 anos, eu tinha isso muito claro. Até o momento em que eu comecei a ver homens e mulheres se aposentando com condições financeiras bem confortáveis, né, vis-à-vis do que eles ganhavam como salário. E eu ia toda entusiasmada a conversar com as pessoas, né, porque naquela época a gente assinava contrato de renda no papel, né. E eu chegava lá, e aí, fulano, o que você vai fazer segunda-feira, né? E aí me conta, quais são os planos? Mas eu sempre via uma reação diferente da que eu esperava. Eu via pessoas frustradas, sem brilho nos olhos, sem perspectiva, com uma sensação de ter sido surpreendida, de ter sido traída, né, naquilo que esperava, desiludidas com o futuro. E aí eu falava, meu Deus, eu estou indo para o caminho errado, não é possível. Porque eu estou colocando todos os meus esforços em algo que eu acredito, eu tinha uma visão de futuro muito clara de que a minha vida executiva tinha começo, meio e fim, ela iria acabar. Na última empresa onde eu trabalhei, 13 anos, pouco depois que eu entrei, eu disse assim para meu marido, olha,
esse vai ser meu último emprego. Dure quanto durar. 10, 15 anos, 5 anos, não importa. A hora que terminar, eu encerro a minha carreira e eu vou querer empreender. Ele, mas você vai empreender no quê? Eu falei, não sei. Mas isso já era uma direção. Então eu precisava ter, né, reserva financeira, não só para viver de renda, mas também eu precisava de uma parcela disso para colocar em algum negócio que eu não sabia qual era. Então a minha cabeça era muito voltada para as finanças. E quando eu percebi que as pessoas não se preparavam emocionalmente, esse termo, Marcelo, é impressionante como eu uso isso com muita frequência. E é esse o ponto. Como que a gente se prepara emocionalmente? E por que isso é importante? Porque a gente vive décadas num ambiente corporativo que nos dá referências para quase tudo. A gente toma decisão, a gente entrega resultado, a gente se relaciona com as pessoas, com o fornecedor, com o cliente, com a equipe. A gente toma decisões até sobre a nossa própria carreira, baseados numa referência de valores de um mercado ou de uma instituição. E aí, quando você faz o salto, por vontade própria ou não, cadê as referências? Onde elas estão? Então, era aquilo que eu via, pessoas sem referência, sem direção. Bom, encurtando a conversa. Fiz o meu salto, mas com essa preocupação, né? Eu falei, eu vou precisar me preparar. Fiz uma coleção de arrependimentos de tudo que eu ouvia dessas pessoas, porque eu entrevistei muita gente, eu pesquisei muito sobre isso. E comecei a minha preparação emocional para o momento do salto. Fiz a minha transição de carreira, já com a minha empresa praticamente montada, com mais 2 sócias. Trabalhei nos últimos 6 anos com gestão, não, 6, quase 7 já, gestão de carreira e desenvolvimento de lideranças, até que no ano passado, uma das minhas sócias, que fez uma transição de carreira também brilhante, muito consciente, muito mais ouvindo o seu próprio coração e a sua própria clareza sobre quem ela queria ser fora do mundo corporativo, me cutucou e disse assim, vamos tirar esse projeto do papel, acho que agora a gente está pronta para entregar uma solução. Porque o problema, todo mundo sabe que existe, a maioria das pessoas sabe que existe, mas um caminho, um método, uma maneira de se preparar, acho que a gente já sabe como fazer. Até pela experiência que a gente tinha com todos os nossos clientes que já vinham passando por esse processo. Começamos a escrever o livro, organizando todas essas informações, e foi um processo transformador para nós também. Porque em algum momento da escrita do livro, eu me perguntei se eu estava vivendo e fazendo o que eu estava escrevendo ali. E eu falei, opa, tem coisa aqui que precisa ajustar. Fizemos nosso ajuste e hoje somos focadas em preparar pessoas para o que a gente chama de pós-carreira. Muito bom. E, Cristiano, você também recentemente escreveu um livro sobre previdência, trazendo a família, né? Na sua visão, nas suas discussões, qual é o papel da família nesse processo de preparação mental e até prática mesmo para o pós-carreira? Eu vejo no mesmo exemplo da Maristela. Ele tinha que falar comigo. Eu vejo na minha família. É muito importante, fundamental. Tem uma frasinha lá no livro, lógico que está na contracapa, que eu sugiro que a maior inimiga de uma aposentadoria digna é a própria família, porque ela que está naquele barco ali, uns remando para frente, outros remando para trás, e o barco fica parado. E aí, continuando a frase, a família é tanto a maior inimiga quanto a maior impactada. Então, se a família não tiver toda no mesmo barco, com razoável mesmo propósito, pode ser que um esteja navegando, remando um pouco mais forte para cá, tudo bem, filhos, esposa, cada um tem seus objetivos, mas esse objetivo de construir algo para frente juntos é fundamental. Então, acho que a família, essa unidade familiar, seja ela de qual composição for, tem que estar toda envolvida. Não adianta o Marcelo tá puxando lá a aposentadoria dele, Maristela, Mauro, aí os filhos, esposa, cônjuge ou marido por outro lado, a gente não vai chegar aí. E é fundamental. Vou te falar, um tempo atrás eu estava conversando com o Marcelo, convidando ele para esse seminário, para esse webinar, esse nosso Invect, e eu acho que o Marcelo falou da importância dele envolver a família dele, comunicar antes para os filhos. Isso tu me contou uma história assim, sim, né? Sim.
Eu já vinha conversando, bom, né, seja dentro de casa, seja fora de casa, eu já vinha falando isso. A minha equipe falava isso e a minha família falava também. Tava chegando a hora, cara. como é que eu me planejei para isso, e contava para eles como é que eu planejei. E meus filhos sabem minha história de vida. Eu não tinha uma história de vida fácil, né? Então quem olha assim hoje não sabe que eu passei na minha adolescência e minha infância lá, né? Passei fome, né? Então eu falava muito para meus filhos como é que eu cheguei até aqui, né? E como é que eu planejava minha vida daqui em diante. E por que seu pai ia parar naquela fase de vida? Por quê? Porque eu queria fazer uma guinada de uma outra forma, queria dedicar um pouquinho de tempo mais para eles, né? E queria também poder fazer coisas que eu mais gostava lá. Então eu envolvi muito minha família nesse processo, né? Eu lembro que teve um domingo que a gente almoçou lá em casa, perto de tomar a decisão ali da saída, eu chamei todos para conversar. Foi uma conversa hiper rica com os meus 3 filhos e minha esposa, né? Sobre tudo. Inclusive o seguinte, eles estavam acostumados, os coleguinhas, a perguntar: o que seu pai faz? Ah, meu pai é vice-presidente. Aí eu brincava, gosto de falar, papai é desempregado. Né? Isso é importante, porque para eles também tem um impacto. Né? Falei, o que eu falo? Pai, fala a verdade. Seu pai foi executivo durante muitos anos, tomou a decisão de migrar de carreira. Agora ele é conselheiro. Não tem que ter vergonha, meu filho. É diferente, mas eles têm que também estar prontos para esse processo, né? de ambientar com um novo momento, né? Que isso vai vivenciar. Então, envolvi minha família muito nesse processo, muito. Né? Inclusive, pra vocês terem transparência, meus filhos sabem de todo o meu patrimônio. Todo. Centavos. Eles sabem de todo o patrimônio, quanto que eu ganho de rentabilidade por mês, né? Como é que eu administro, como é que são um pouco os custos da casa, para que todo mundo tenha clareza de algumas coisas que eu converso com eles, né? Que são importantes daqui em diante, e o porquê. Até de educação financeira. Né? Ah, você ganha tanto rendimento mensal? Mas lembra que eu estou brigando contra a inflação. Então essa educação eu acho até importante para a educação deles no futuro. Né? Então eu envolvo muito eles. Eles já estão no mercado de trabalho, estão na O faculdade? mais velho está no mercado de trabalho, né? A segunda, ela está na faculdade, acabou de entrar na faculdade, e o terceiro está com 16 anos e está terminando ainda no ensino médio. E bom, e aí eles já pensam sobre isso, sobre a importância de se planejar para o futuro? Você tem essas conversas com eles? Os 3 ganham mesado, né? E de vez em quando eu ganhava bons empresas, dava um pouquinho para eles. Os 3 já investem. Porque eu sempre falei para... você ganha mesado, não gasta tudo. Você quer comprar alguma coisa, guarde. Você quer... Então, todos os meus 3 filhos, com um pouco de dinheirinho que eles têm, eles já aplicam. Né? Tem os seus bancos virtuais lá, né? E já aplicam desde cedo. Aí eu nem forcei. Fui educando ao longo do tempo e falei, papai, me ajuda aqui na aplicação. Onde é que eu aplico? Tem um CD. Então, eu vou orientando desde cedo. Hoje fica mais fácil com essas contas virtuais que a gente vai abrindo, né? Tem a conta adolescente também, né? É outra realidade. Tá ali para... Exato. O que eles querem é uma orientação de onde é que vai aplicar o dinheiro deles. Então, desde cedo eu já tenho orientado meus filhos nesse sentido. E para você, Maristela, assim, qual é a importância e como é que a gente envolve a família nesse processo? Né? Eu concordo que a parte financeira ela é fundamental. Quantas vezes a gente não fica sabendo eu soube de casos de executivos que foram desligados, demoraram meses para contar para a família. Continuaram saindo de casa vestidos para o trabalho. Sim. Então é uma completa falta de comunicação e de envolvimento, porque se nunca conversou, né, levar uma notícia ruim sem o devido preparo é doloroso, né? Então é um hábito importante essa comunicação com a família sobre tudo, porque são questões que fazem parte do dia a dia. O Marcelo tocou num ponto importante, né? O papai agora é desempregado. É uma questão muito clara. Toda carreira executiva tem começo, meio e fim. E eles precisam saber disso. Um dia essa carreira do papai e da mamãe vai acabar. E a gente vai ter uma outra realidade. Vamos nos preparar para ela. Né? Então, parte daí também de trazer naturalidade para coisas que, muito embora aconteçam no longo prazo, para quem está no meio de carreira ainda, mas vão acontecer. Tomara, né? Porque a outra opção é pior, não é verdade? Tomara que a gente chegue ao fim da carreira, sinal que a gente sobreviveu a ela. E assim, eu agradeço muita coisa que eu vivenciei nesses 36 anos do mercado, né, como executivo. Na década de 90, quando o mercado brasileiro se abriu, e onde houve uma transformação, onde as pessoas de 40 começaram a ser consideradas velhas e começaram a trocar e ir para o mercado, eu lembro, comecei a começar a trabalhar em 88. Eu lembro de saber casos de pais e mães que eram demitidos, que saíam casa e passava o dia na praça, porque não tinha coragem de falar com a família que tinha sido mandado embora. Então eu via esses casos, vi casos de pessoas próximas acontecendo e falei, eu não quero passar por isso. Eu vou ser o dono da minha carreira. E não só no mundo corporativo.
Eu pegava exemplo do esporte. Tem jogador de futebol que terminaram a carreira no auge. Imagina. Mas por que ele terminou? Porque ele terminou no auge. E outros que não souberam terminar a carreira. Né? Então eu olhava todos os exemplos, como é que eu quero terminar a minha vida, carreira? Como é que eu quero, qual vai ser o meu legado? Então eu planejei isso muito claramente, emocionalmente e olhando essa experiência. Infelizmente eu não tinha um livro para ler na época, talvez eu tivesse até melhor tivesse lido o livro, né, tivesse o livro antes, mas eu fui vendo esses casos reais e fui meio que autodidata criando o meu processo. E para vocês que não sabem, o Marcelo é triatleta, já pratica há muitos anos. Isso. E conta pra gente se ser triatleta, o que isso te ajuda mentalmente para se preparar nesse processo? Bom, eu sou esportista desde criança. Meu pai tem 89 anos, até hoje ele faz esporte. Então eu puxei de casa esse dom do esporte. Né? Fui corredor de rua dos 15 até os 47 anos. E há 9 anos eu migrei para o triatlon de longa distância. Triatlon ensina algumas questões, né? E que vou transportar, seja o triatlon, maratona que eu fazia antes, que é determinação, ou seja, eu estou determinado a fazer aquilo. Não basta ser determinado, você ter disciplina para fazer aquilo acontecer e resiliência, porque não é fácil fazer acontecer todo dia. Né? Então, essas minhas disciplinas me ajudaram muito do lado pessoal e do lado empresarial, para tudo que eu faço. Então, eu tenho muito claramente um planejamento. Agora, por exemplo, inventei de ir para o Everest, leio livro, vejo podcast, vejo depoimentos, converso com pessoas que foram, porque eu tenho um lado emocional que eu preciso encaixar como é que vai ser. Então, hoje mesmo eu fiz um depoimento, né, numa mídia social falando, a minha cabeça já está no Nepal, o corpo está aqui, mas minha cabeça já está lá. Né? Então, sempre fui muito disciplinado e muito determinado. Né? Isso me ajudou bastante ao longo da vida pessoal e da vida profissional. Então, eu acho que esse vínculo dos dois lados, né, foi uma combinação muito bem conquistada. Né? Isso eu aprendi muito forte com meu pai. Muito bacana. Maristela, nem todos nós somos triatletas, né? Está longe disso, né? O Cris faz o seu esporte, eu já estou parado faz um tempinho, de vez em quando eu tento voltar. Quais são as estratégias assim, que nós, mortais, executivos, podemos pensar em utilizar? Com que idade a gente deve começar a pensar nisso, né? É com 50, é com 40, é mais cedo? Você sabe que essa é a pergunta mais recorrente que eu recebo, né? Quando que a gente tem que começar? E a minha resposta é sempre a mesma, hoje. O quanto mais cedo possível. Por quê? Porque no método que a gente criou, né, e foi criado com base em quase 10 anos de pesquisa, a gente elencou 9 pilares de preparação. Um deles, por razões óbvias, é o planejamento financeiro. E dos 9, ele é o vilão e o salvador. Ele pode ser uma coisa ou outra. Eu falo que ele é o mais cruel e o mais salvador, dependendo de como você cuida dele. Então, quem se prepara financeiramente vai ter uma condição completamente diferente na sua primeira segunda-feira após a carreira executiva. Porque vai poder fazer escolhas. E isso leva tempo. Ele é cruel porque é o que demanda mais tempo. Vocês sabem disso. Né? Quem está assistindo aqui certamente faz parte dessa mentalidade de poupar para o longo prazo. Então, o nosso papel de todos nós aqui é influenciar pessoas para isso. Bom, quem não se prepara? O que faz com 60 anos e foi demitido de surpresa, Marcelo? Tenta arranjar outro emprego, né? Outro emprego. Mesmo tendo a vontade de parar, mas ele tem necessidade de Ele voltar. precisa, e ele vai se sujeitar ao que aparecer, porque ele precisa de dinheiro. Ele precisa de dinheiro. Então não tem sonho, não tem propósito, não tem vida mais leve, não tem fazer o que gosta, não tem viagem para o Nepal, não tem. E o que a gente percebe é a dor da questão do etarismo. Tem muita gente falando da questão do etarismo dentro das organizações. A gente sabe que ela pode existir com maior ou menor grau, dependendo da empresa, mas é fato que você pode enfrentar isso, ou pode ter a sensação que está sofrendo o etarismo dentro das organizações. Então, é uma questão de se conscientizar. Então, a resposta tem que ser logo. Se você tem 30 anos, você já começa a se preparar pelo menos esse aspecto. Os outros, a gente tem dos 9, a gente tem os pilares que a gente chama os pilares de base. Depois, os pilares do salto, que eles são
pilares que vão te ajudar a dar um upgrade para alavancar esse segundo momento. E o último, que é o salto é o pilar do voo, que a exemplo do Marcelo, o autocuidado, né? E cada um se cuida da maneira como prefere, como se identifica. Então, a gente está falando de pilares como, por exemplo, o primeiro é a visão de futuro. Ele, muitas vezes, é o que tem menos respostas, é o que traz menos clareza num primeiro momento. Qual que é a tua visão de futuro? Vocês estão assistindo. Qual que é a tua visão sobre o seu futuro depois dessa carreira executiva? Não sei, não faço ideia, não sei como vai estar o mercado, eu não sei o que eu vou querer, não sei quem que eu vou ser. Mas você ter a convicção, a clareza de que a sua carreira vai terminar e de que você provavelmente vai sentir que tem gás para queimar, que tem energia, vai querer continuar sendo produtivo, já é um começo. Já é querer fazer algo além dessa carreira, já é o primeiro passo. Não se preocupe. À medida que você vai desenvolvendo os demais pilares, essa visão de futuro ela vai sendo preenchida naturalmente, não é? Não foi assim com você, Marcelo? Eu falo assim, é o que te dá força, inclusive, para fazer o planejamento financeiro, né? Eu, sem metodologia didática, a minha experiência prática, ela fala duas questões muito importantes. A sua história de vida e a forma que você tem atitude perante a vida. Você pode ser uma pessoa veio de origem muito humilde e ter postura de vitimismo. Ó céus, ó vida, nunca... Ou você pode ter uma história de vida difícil e ter protagonista. Eu quero comandar minha vida, eu quero comandar daí em diante. E você pode ser uma pessoa extremamente bem de vida e ter posição de vitimismo ou posição de protagonismo. O meu caso, né, eu vim da pessoa muito clara em que eu tinha que lutar pela vida. Né? E toda a separação dos meus pais, a gente passar fome, eu nunca olhei como vitimismo. Falei, eu vou crescer com pernas próprias. Eu vou ser protagonista da minha vida. E não quero que a minha família passe o que eu passei. Então, eu sempre lutei. Sempre lutei. Então, acho que a minha história de vida e a minha cabeça, né, de sempre pensar na minha família e nunca pensar em mim, pensar na minha família, pensar no meu futuro, pensar em todos, me ajudaram muito, né, a ter maturidade ao longo da vida, a ter as reflexões que eu tive ao longo da vida, a grande maioria delas sozinho, né, para preparar para a fase que eu cheguei hoje. Então, se eu puder falar assim, história de vida e sua postura perante a vida de vitimismo ou de protagonismo fazem muita diferença também. Um dia desse eu vi um carinha falar numa apresentação, Mauro, sobre isso que o Marcelo está falando, que a vida não é sobre as cartas que ela te coloca, mas sobre o que você faz com essas cartas. Que as cartas virão, agora o que eu vou fazer com isso? Eu vou pegar mais uma frase para pegar o ponto do Marcelo da viagem e a questão da Maristela, dessa preparação e da nossa previdência, que tempo atrás eu vi uma frase da Clarice Lispector, ucraniana e brasileira, que dizia mais ou menos o seguinte, é de um livro dela, que fala o seguinte, como começar pelo início se as coisas acontecem muito antes de acontecer? Tua viagem para escalar o Everest não vai acontecer uma semana antes de embarcar para o Nepal. O seu planejamento de pós-carreira não acontece nos últimos 5 anos. Uma poupança de previdência não acontece nos últimos 2, 3 anos. É tudo muito antes. A gente tem que ter essa consciência de que, assim, tem que começar muito antes. Mas muito, muito antes. Olha quanto tempo tu está te preparando para isso. Aí o Marcelo falou assim, eu vou para o Nepal daqui a X anos. Hoje, eu estou ouvindo podcast, conversando com pessoas, eu estou me preparando mentalmente para o final, para o projeto. Como é importante se preparar e ter essa noção de que tudo começa muito antes. Não vai cair de mão beijada, né? A própria ideia de viajar para o Nepal, você comentou antes que já é uma ideia antiga, inclusive. Ele falou. Estava se preparando para... era uma ideia antiga. Na verdade, eu sempre gostei muito de desafio, né? Então, na corrida eu fui lá, o meu desafio era ser maratonista, depois perdeu a graça, aí fui para Ironman, aí fiz Ironman, várias provas, aí, né, ainda tenho graça bastante nisso, mas falei, mas e agora qual o desafio que me atiça? Vou montanha. Então é um somatório, sempre gostei desse lado ativo, então sempre foi muito bom para mim intelectualmente e do ponto de espiritualmente, né, esse refletir e pensar e botar esse desafio na minha vida pessoal. Então, sempre uma coisa de superação, sempre gostei de desafio que parece quase impossível, mas você vai lá fazer. Só vou repetir uma frase que ele disse, que passou batido. Fazer maratona perdeu a graça. Perdeu a graça. Normal. Perdeu a graça. Eu também. É muito fácil, tranquilo. Já fiz várias maratonas. Não, porque você faz uma, duas, eu não sei querer fazer, mas Vamos fazer então o triatleta que fica mais divertido.
Maristela, qual você acha que é assim o desafio que a pessoa encontra, os mais comuns, vamos dizer assim, as maiores resistências? Em que momento elas estão aparecendo nas suas conversas, nas suas pesquisas? Olha, as pessoas que não têm essa clareza sobre o futuro, ou que não querem construir uma visão de futuro, elas estão no inconsciente, né? Elas estão tocando cada dia, um dia, sem se preparar para esse momento. Quem começou a se incomodar com isso, normalmente nos vem com as seguintes dores. Então, mas eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei como eu vou fazer. Eu não sei o que eu quero fazer. E isso trava, né? As pessoas ficam andando em círculo e não encontram respostas. Porque, na realidade, o que destrava isso é quando a gente pensa no nosso pós-carreira, no que a gente vai fazer depois da carreira executiva, quando a gente pensa na perspectiva do que a gente quer ser, do que a gente quer viver. Quando a gente começa a projetar essa nova identidade num outro ambiente, é natural que aos poucos, à medida que você vai aprofundando o autoconhecimento, que é um pilar, é um dos 9 pilares, talvez o que demande mais aprofundamento, começa a te dar clareza do que faz sentido para você de fato. É como em Design Thinking, né? Você começa com um leque aberto de opções. Tudo é possível. Quando você está preparado financeiramente, essa é uma dor interessante de sentir, né? Você salta do pós-carreira com uma condição financeira que te deixa tranquilo, você pode tudo. E você tem todo o tempo do mundo. Isso parece incrível, né? Mas confunde as pessoas. É muita opção. Que filtro que você usa para decidir para qual caminho ir? Né? É como dizer, por que você está indo para o Nepal? Você podia estar indo para o Japão, você podia estar indo para o Alasca, né? Então tem uma conexão, tem um fio condutor que te levou até lá. A tua questão de se superar desafios, está tudo ligado a questões que provavelmente vieram do teu autoconhecimento, da tua história de vida. Né? Entender né, no que a gente se transformou pela nossa história de vida faz parte do autoconhecimento também. Então, num programa de preparação, eu vou te dizer aqui que 30% do tempo é dedicado, ou mais até, é dedicado a questões relacionadas ao autoconhecimento, que é justamente para você criar essas referências e esses filtros para você poder tomar a decisão. E posso dar um comentário? Claro. Você deve ter enfrentado isso, é uma pergunta para você. Eu sinto que muitas pessoas fogem dessa conversa. Não querem ter o que eu vou fazer quando eu parar, nem quando eu quero parar. É isso mesmo? Assim, na minha profissão, durante 36 anos, eu vinha dialogando, as pessoas parecem que queriam fugir desse assunto. Tipo assim, eu vou ser mandado embora? Ou, não, como é que está a sua preparação? Eu vejo uma tentativa de fuga. Eu acho que é fuga de si mesmo, não é nem fuga da gente, é fuga de si mesmo, de encarar uma situação que alguma hora vai acontecer. E ela vai acontecer. Não quer nem pensar sobre isso. Você tem razão. Né? Seja um jovem que você fala, eu lembro na Braskem, 20 e poucos anos de idade, eu falei, bota na Previdência. Ah, não, mas você está muito longe. Bota na Previdência. Né? Umas coisas assim, 94% de participação, né? Você deve lembrar disso. Com esse diálogo, coloca na Previdência, é seu futuro. É seu futuro que você está planejando. Né? Aí você pega uma pessoa mais velha, ele está chegando perto, ele quer fugir daquela questão porque está chegando perto, porque ele não se preparou. Você sabe que eu tenho me segurado com relação a essa pergunta. O que você vai fazer depois? Aproveita agora não se segurar, Você sabe por quê? Porque eu percebo que às vezes eu constranjo a pessoa, entende? Então, e eu sou uma entusiasta desse assunto. E eu confesso, eu me orgulho muito de ter me preparado. Eu me preparei de uma forma muito consciente. E a minha sócia, quando ela conta essa história, ela brinca, ela fala, ela se preparou conscientemente. E eu não. Mas eu percebi que eu tinha feito as mesmas coisas que ela de uma forma inconsciente. E por isso que as coisas deram tão certo, né? Então, eu sou tão entusiasmada com isso, eu me orgulho tanto disso e de trabalhar com isso, que às vezes eu chego num executivo e aí cá entre nós, quanto mais alto cargo, mais constrangida é a situação. Eu falo, e aí, fulano, me conta, quais são os seus planos para depois, né, depois dessa sua posição de CEO da empresa? Quando o cara não tem resposta para dar, é um constrangimento, e eu não faço mais isso. Parei de fazer.
Porque eu já percebi que eu perco o rapport com a pessoa. Eu perco a conexão com ela na hora. Porque você cria uma situação ruim. Por quê? Uma pessoa, né, um C-level, um diretor, um presidente de empresa, ele está acostumado a ter resposta para quase tudo, né? É. Ou ele pede para procurar alguém que vai ter aquela resposta para ele. Sobre si mesmo, para quem que ele vai mandar? Se for procurando, procura o fulano que ele vai te responder, que cuida desse assunto. Não tem essa escapatória. Não tem. E como é que uma pessoa tão preparada para cuidar de uma organização, de uma área, né, de bilhões de orçamento, não sabe responder uma pergunta que diz respeito a si mesmo? Posso dar uma sugestão que eu acho que às vezes ele não preparou para si mesmo. Ele está tão preocupado em preparar no cargo que eu estou. Então eu preparei, eu estou bem posicionado no cargo que eu estou, mas eu não estou bem posicionado como pessoa que eu sou. Então, e é difícil encarar. Eu convivi bem com minha família ao longo desse período como todo. Eu vi meus filhos crescerem, eu compartilhei. Quando eu sair, como é que vai ser minha relação com meus filhos? Como é que vai ser a relação com meu cônjuge? Como é que vai ser a relação com meus amigos? Eu colecionei ou não amigos ao longo do tempo? Como é que eu vou ocupar meu tempo? Né? E tem um conceito muito bacana de um cara chamado Brian Dyson, que ele fala das 5 bolas da vida. Em que ele fala que 4 bolas da vida são de vidro. Alma, família, amigos e saúde. E a única bola de plástico é a bola do trabalho. E aí ele fala que a gente equilibra essas 5 bolas da vida ao longo da vida. Só que se uma dessas bolas de vidro cair no chão, como ela é de vidro, ou ela vai quebrar ou vai trincar. Então, ao equilibrar essas 5 bolas, você vai ter que abaixar para pegar aquela bola de vidro. E quando você voltar e colocar ela para circular, então no mínimo ela está trincada, ela vai marcar a tua mão toda hora. Ó. Se a bola do trabalho cair, ela é bola de plástico. Então ela vai quicar. Então ela quicar, você vai ter menos esforço a buscar ela embaixo e trazer para cima. Qual é a mensagem? Se você deixar de cuidar da sua alma, de você, das suas relações, da sua saúde, vai te custar mais caro. Isso aparece muito no final da vida. Né? Na hora que você, filha, eu sou importante pelo cargo que eu tenho, e não pela pessoa que eu sou. Então, há uma necessidade enorme da pessoa se conhecer, porque o seu nome corporativo vai sumir. É como se a pessoa não conseguisse mais se diferenciar do cargo dela ou dela como executiva. Sou Marcelo Arantes, vice-presidente de tal empresa. Da empresa. A empresa vai embora, o carro vai embora, fico eu. Aí fico eu, a turma da minha casa e com quem eu construí relação verdadeira. Porque muita gente, não é pelo mal, Mauro, mas muita gente relaciona pra gente pelo cargo que a gente tem. Sem dúvidas. Quando isso sai, fica um vazio, se você quiser. Porque se você colecionou amizades verdadeiras, fica aquele grupinho ali. Né? Então eu acho que muita gente não se prepara porque tem muita barreira para passar. E esse desprender do cargo e do título e olhar essas outras 4 bolas da vida não são fáceis. Você falou de um dos 9 pilares que a gente chama de relacionamentos interpessoais. Né? Saber cuidar das relações de forma genuína e intencional também. Então, à medida que você vai começando a ter clareza do que você quer para o teu futuro, você cuida das suas relações de uma forma diferente. Vou dar um exemplo. Eu atendi um cliente, ele foi um C-level regional de uma grande indústria multinacional presente aqui no Brasil, e ele já tinha feito o salto dele para o pós-carreira, e ele estava envolvido em investimentos em startups, em hubs de negócios, e ele disse assim para mim: Maristela, você não sabe como eu me arrependo de não ter ido aos eventos do segmento onde eu trabalhei tantos anos, aos congressos, participar das comunidades, das confrarias. Eu não tinha paciência para aquilo. Nunca tive paciência com gente, sempre fui um cara focado em resultado. E eu fazia uma moral com o meu time, né? Porque eu sempre delegava isso para alguém do meu time e eles adoravam. E eles usufruíram dessa oportunidade muito mais do que eu. Hoje, como tem me custado retomar essas relações, porque como é que eu volto para essas pessoas que eu negligenciei, nutrir tempo, né? a relação, né? Com que pretexto eu volto? E hoje eu poderia ter conversas muito mais produtivas para os negócios que eu tenho apoiado do que da forma como eu tenho que fazer hoje, começar relacionamentos do zero. Então, veja aí como é que a gente despreza, né, o poder das relações. E assim, eu sinto claramente o que fica no final dessa transição é seu legado e reputação. É a imagem que você construiu ao longo do tempo. Né? É isso que você vai colecionar lá nessa etapa de vida e carreira. Se você, né, não cultivou boas relações, não tratou bem as pessoas, foi um cara que genuinamente tinha prazer em ter contato com elas, você vai colher aquilo que você plantou.
Né? Então é a consequência. E você está falando de reputação, veja que interessante, né? Esse é um exemplo, mas que cabe para todos os outros. Uma pessoa séria, que sempre fez tudo de forma ética, correta, entregou resultados da maneira, né, que deveria ser. Uma reputação inquestionável. Mas a serviço do quê? Como é que você usa a sua reputação ao seu favor? Aí a gente vai para um outro pilar, que é a construção de marca pessoal. Como é que você usa esses atributos para ser percebido de uma maneira diferente ou desconectada das organizações onde você trabalhou? Quem é você por você mesmo? Seus talentos, suas aptidões, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você faz a serviço do outro, o teu propósito, o teu diferencial. Como é que demonstrar o seu próprio valor. Como é que você comunica e para quem que Individual, você comunica isso? Então, temos aí um outro pilar que é fundamental para qualquer coisa que você vai querer fazer depois da tua carreira executiva de forma imediata. Senão você tem que construir isso depois. Dá para fazer? Dá. Tanto é que ele não tá. A marca pessoal não é um pilar de base. Porque dá para você fazer depois. Mas a que custo? Quanto tempo leva? Né, para você construir uma imagem depois. Para que você vai demorar tanto tempo assim, se você já pode fazer isso antes? Né? Eu só queria voltar nesse ponto das relações, né? Porque a gente já ouve muito falar de estudos que trazem o quanto que manter as relações, ter boas relações familiares ou de amigos, elas são importantes, principalmente nesse período, né? O quanto pessoas já têm um pouco mais de idade, o quanto para elas isso afeta muito a saúde delas, a saúde mental, emocional, física, em função de se ela tem boas relações, se ela consegue manter as boas relações ou não, né? Mauro, você tinha me perguntado, né, quais eram as questões que as pessoas traziam, né? Eu estou me lembrando aqui de casos de pessoas que também se apegam muito ao mundo corporativo, que é onde estão as suas relações. Então, muitas vezes é o que prende, a pessoa não aguenta mais a vida executiva, ela está pronta para sair do ponto de vista financeiro, ou ela tem até planos para o que fazer depois, mas o apego às relações que ela fez ao longo da vida, só com os colegas de trabalho ou só com aquelas relações profissionais. Então, é curioso como elas sentem esse receio, né, de saltar do mundo corporativo e perder essas conexões. Isso é um mito. Isso é um mito. Porque você consegue, sim, nutrir, se são relações genuínas, relações saudáveis, né? O que a gente recomenda, obviamente, é que você expanda isso. Para que até para oxigenar a sua visão de negócios, de possibilidades, né? Mas, enfim, e tem estudos que comprovam, Harvard tem um estudo maravilhoso sobre o quanto as relações estão conectadas com a felicidade, né? Tem estudo de décadas de Harvard que nos mostra que talvez o fator número 1 que traz felicidade para as pessoas é ter relações saudáveis, relações cotidianas, né? Vida social. E aí, já que você trouxe o assunto de estudos de Harvard, saiu recentemente, né, um artigo de Harvard dizendo que a pessoa que vai viver 150 anos, ela já nasceu. Por que ela vai viver tanto tempo? Porque a tecnologia, a regeneração celular, isso assim muda completamente o nosso conceito de longevidade, né? Antigamente, longevidade era você vai se aposentar com 55, 60, no máximo 20 anos, acabou, né? E o que aumentou? Aumentou foi a vida profissional, né? Que com a longevidade surgiram mais 10, 15, 20 anos de vida profissional. E será que o mundo corporativo está pronto para absorver isso? A gente sabe que não, né, Marcelo? Não. A gente sabe que não está. Então, cabe a cada um de nós se autorresponsabilizar por esses anos a mais de vida profissional que a gente quer ter. Então, não adianta também a gente só colocar responsabilidade nas organizações e nos absorver como mão de obra para o trabalho no mundo corporativo. A gente precisa se preparar para isso, né? E é interessante porque nessa fase que eu estou agora, né, com 57 anos, desde cedo eu via aquelas pessoas de idade trabalhando, empacotando supermercado, auxiliando como voluntário em feiras ou em provas lá. Eu via, coitadinho dessas pessoas mais velhas, né? E me caiu uma ficha uns 2 meses atrás, eu fiz até um post no LinkedIn falando sobre se sentir útil.
Eu vi esse post seu. Tem essa fase da vida que o que vale para você se sentir útil. Ganhando ou não dinheiro. Mas você saber que você tem valor naquilo que você está fazendo e pode ser uma tarefa muito simples. Então, eu dou um exemplo meu pessoal. Hoje, quando eu sou voluntário de um local, eu estou ganhando 0, mas eu me sinto útil. Nesse local eu vou lá, eu me sinto útil. Então, o sentimento de utilidade, de ajudar alguém, ajudar uma organização, ajudar uma empresa, ele vem muito forte nessa fase de vida. Ele é bom para a sociedade, é bom para você, né? É bom para sua alma. Que você devolve algo e você se sente útil. Ou seja, aquilo que ao longo da minha vida eu colecionei de conhecimento, eu estou me sentindo útil de passar para alguém de alguma forma. Então, todo mundo vai chegar nessa fase onde vai ter necessidade de se sentir útil. E quanto melhorem for suas relações, mais genuína for sua relação, mais verdadeiro você for com você e com as pessoas, talvez você tenha mais chance de se sentir melhor e mais útil. E tá construindo relações. Também. E o que mais eu sinto, assim, é as pessoas relacionarem a história de carreira ao seu valor próprio. E você falou da espiritualidade, eu acredito fortemente que é a espiritualidade que faz a gente olhar para isso de uma outra forma, né? Nós somos muito mais do que os profissionais que nós nos tornamos. Nós somos capazes de muito mais do que isso. Então, é triste ver alguém que se sente sem valor porque não tem mais o cargo ou o desafio profissional dentro daquela carreira executiva que durou décadas. Não, nós não perdemos valor. E é uma questão da gente organizar todas essas informações, organizar esses pilares todos, para a gente poder construir uma proposta de valor para a nossa vida. Se vai ser remunerado ou não, esse é um detalhe que a gente vai decidir depois. Mas é possível? É possível. Sempre é possível você gerar valor à sua volta. Então, esse é um trabalho que a gente constrói, né? Não é de um dia para o outro também. Mas essa consciência já te ajuda a começar a olhar para si de uma maneira diferente. Porque senão fica muito pouco, né? Não é muito pouco a gente pensar que a gente só é isso. A gente é muito mais. Muito mais. E é uma mudança de mindset relevante, né? Talvez se você passar 30 anos ou 40 anos numa empresa focado só na entrega, não participei dos eventos, não fui nos seminários, eu estou só focado ali porque eu não gosto de me interagir com pessoas. E aí, de repente, você se percebe que você tem o recurso financeiro que você acumulou, mas você não está contribuindo, você não está se sentindo útil, ou não tem mais aquele círculo de amigos, as pessoas que te ligavam antes não estão te ligando, porque elas estavam focadas mais naquela agenda profissional. Então, em que momento como é que a gente muda esse mindset? Eu não sei dar dica para os outros, vou dar assim, uma experiência prática que aconteceu comigo, né? Acho que teve 2 fatos na minha vida que me marcaram. O primeiro foi o ensinamento que meus pais me deram. Meu pai me falou uma frase, eu vou usar termos daquela época, né? Meu pai falava assim comigo: trate um preto e um branco, um pobre e um rico da mesma forma. Então trate todo mundo igual. E minha mãe, artista plástica, crítica de arte, ela falava o seguinte: não importa a questão financeira, seja feliz com o que você faça. Eu guardo isso desde criança. Essa frase eles falavam desde quando eu era criança e eu guardo e eu falo isso até hoje com meus filhos, só que de uma forma um pouco diferente. Outra coisa importante para mim, aos 30 anos de idade, que eu descobri que a melhor posição que eu estava naquele momento na empresa que eu estava atuando, eu não era feliz. Eu estava focando mais no ter do que no ser. E eu fiz uma reflexão de vida que daqui em diante, daquela idade em diante, 30 anos, aonde quer que eu tivesse, eu ia tentar levar felicidade para as pessoas. E aí eu usei desse dado que o papai me colocou, em que eu sei que foi uma característica minha ao longo da vida, que era tratar as pessoas com respeito. Respeitar as pessoas. Ser humano com todo mundo. E se você vê o post meu de saída da Braskem em janeiro, quando eu coloco, sei lá quantos comentários tem lá, vários comentários, a grande maioria fala da forma humana como eu tratei todo mundo. Essa acho que é uma característica minha. Então, assim, eu não sei o estalo ou o trigger que dá na vida de cada um. Só acho que é muito importante você pensar, quando você estiver lá na frente, como é que você quer ser lembrado. Você fez questão de visitar as plantas para cima das pessoas. Fiz para agradecer e recebi o contrário, né? Eu recebi o contrário. Então, assim, era um agradecimento, né? A verdade, acabei sendo homenageado, mas eu queria agradecer o convívio de 15 anos com as pessoas. Então, eu não sei o momento de vida e cada um tem o seu estalo. Se eu acho que quanto mais cedo você tenha o seu disparo, o seu estalo, para sua vida futura, que não é só econômica, que tem um lado emocional, que tem um lado da sua imagem, sua reputação e seu legado. Acho que quanto mais cedo você fizer isso com reflexão, que você pode mudar um pouquinho ao longo do tempo, claro, mas faça isso logo. Quanto mais cedo você puder fazer, como é que você quer terminar a sua vida.
quando que você quer mudar de estágio? Um executivo ele precisa cumprir os objetivos estratégicos para manter o seu emprego, né? Mas não é sobre isso que ele vai ser lembrado. Não é. É a forma como ele entregou esses resultados, a forma como ele engajou as pessoas, como ele reconheceu as pessoas. Essa é a maneira que vai manter esse executivo conectado com as pessoas no pós-carreira. Ele tem que encontrar tempo na agenda dele para também trabalhar nessas outras frentes da vida dele. Faz Né? parte da agenda. Faz parte da agenda. Eu nunca encontrei um tempo para dar bom dia. Eu dava bom dia, eu tinha que dar bom dia. E bom dia com o coração, não com a cabeça. Bom dia. Não. Bom dia, como você tá? Tudo bem, gente? Então, assim, as pessoas sentem quando isso vem genuinamente. Então, você não precisa, agora eu tenho que tratar bem as pessoas. Não. Trate bem sempre. Faz parte da sua agenda. Ser bom com as pessoas, ser do bem com as pessoas. Como diz a oração de São Francisco, é dando que se recebe. Aí. Cris, eu vi que você escreveu um monte de coisa aqui. Eu quero você pegar tá com vários pensamentos aí, tá louco pra... O que tá mais me capturou aqui, vai capturar. É incrível como coisas que capturam a nossa audiência, mas tu acabou de falar uma coisa seguinte. Isso tem que estar na nossa agenda. E eu quero pegar, eu anotei 3 palavras aqui. Uma dita pelo Marcelo, 2 eu acho que ditas pela Maristela. Marcelo fala assim, tem que ter protagonismo. Tem que ter protagonismo. E protagonismo dá trabalho. Não ser protagonista é fácil, eu vou levando. Protagonismo. Você falou intencionalidade, ou seja, tem que ter intenção. E depois você falou alguma coisa de autorresponsabilização, que combina com o vitimismo que tu falou. Isso. Resumindo, isso aqui, e eu jogo para a mesa que é o seguinte, Marcelo falou assim, vai ter o estalo. Tem gente que não tem o estalo nunca. E se você, audiência, minha dica, se você não teve o estalo ainda, não espere o estalo. Trabalhe para planejar o seu futuro. Você busque ser protagonista, busque intencionalidade. Faz sentido a pessoa ir atrás disso, porque não vai cair de mão beijada pós-carreira. E a importância desse protagonismo, de intencionalidade, de botar na agenda essa preparação. Marcelo, Maristela, o que vocês acham disso? É essencial. Né? Você é dono da sua vida, você é dono da sua carreira. Né? Então, assim, você que tem que ser, você que comandar a sua vida. Eu tenho uma música famosa, deixa a vida me levar, leva. Vida leva eu, exatamente. Não. Pra mim, não. Eu vou levar a vida que eu quero levar e eu vou levar dessa forma. Né? É claro, tem os seus percalços, mas tenha a sua vida nas suas mãos. Né? Comande as suas escolhas, né? Ao invés de ser escolhido pela vida. Né? Toque nos seus sonhos. Não deixem, né, eles ficarem adormecidos. Né? Conduza. A sua felicidade está na tua mão. Eu sou suspeita para falar, porque além de tudo, eu acho uma delícia. Eu acho uma delícia fazer esse processo, se preparar, pensar nisso. Eu tenho um sonho, vou dizer para vocês. Meu sonho e da minha sócia é que o tema da preparação do pós-carreira entre na agenda do executivo nos 40 mais. Tem que ser conversa de corredor. Vamos tomar um café? Vamos. E aí, o que você tem feito para se preparar para o seu pós-carreira executiva? Tô fazendo tal coisa. Entendo. Cara, isso tem que estar no... Chefe, e aí, chefe? Você fez 40 anos, e aí vai começar a se preparar já? O que você vai fazer? Me dá uma dica aí, que eu também quero. Gente, esse é o caminho. Tem um termo novo, que eu acho bacanérrimo, que é normalizar. A gente tem que normalizar esse assunto. Marcelo, acredite. Já tive mais de um cliente que me pediu para alterar o título da reunião para a empresa não ver do que era o assunto da reunião comigo, que era a preparação pós-carreira. Eu tenho cliente que não me indica porque não quer contar para ninguém que está fazendo isso. Por quê? Eu tenho medo, eu não sei se a empresa vai olhar com bons olhos isso. Meu Deus, me fala, você... Como que a gente reverte, pelo menos isso, né? Já que a gente não consegue combater o etarismo, como que a gente normaliza esse assunto dentro das organizações? Marcelo, é muito difícil, porque da mesma forma que as empresas não estão prontas para trabalhar com pessoas de 60 a mais, né, que acham que estão velhos, e você está na maturidade do seu conhecimento, da sua sabedoria, ela não está pronta para uma pessoa de 40 anos falar, olha, eu estou planejando minha aposentadoria. Porque ela fala assim, então você quer sair agora? Você está pensando em sair? Então, já começa aquela sensação. Né? E se você fala com a sua equipe, olha, eu estou planejando minha saída, talvez ela comece a já não te colocar como líder naquele momento marco zero. Então, é uma questão cultural, mais ampla do que somente organizacional. Nós temos que mudar. A nossa cabeça tem que mudar. As organizações somos nós, executivos, né, as pessoas que trabalham na companhia. Então, esse ambiente não está pronto de todos os níveis.
Seja quando você líder avisa, olha, eu vou aposentar daqui a tanto tempo. Eu falando do meu caso, eu falei, ó, daqui a 2 anos, até 2 anos eu devo estar parando. Você não vai conseguir. E eu não estava nem preocupado se a partir daquele momento iam me considerar mais ou menos como líder. Até pelo estilo que eu tenho, eu não preocupava com isso. Só queria ter transparência. Então as empresas não estão prontas, as pessoas não estão prontas para isso. Seja quem quer fazer o planejamento, quem quer escutar o planejamento. Então eu acho muito mais fácil na ponta ainda do indivíduo do que das pessoas. E eu acho que só tendo depoimentos reais e as pessoas vivenciando isso é que com o tempo pode ser que se mude. E aí depende muito da pessoa ter a área, as pessoas terem a cabeça muito aberta e muita maturidade de lidarem com isso, porque não é um tema que hoje as pessoas querem enfrentar, nem as empresas. Não, esse é meu bumbo, né? Eu bato esse bumbo todos os dias e essa é a minha missão e de Flávia Pérez, minha sócia, a gente falar sobre preparação para pós-carreira. Pós-carreira é atividade profissional, é ser produtivo, é olhar para a vida após a carreira executiva de maneira positiva. Sim, a gente consegue continuar gerando valor de forma diferente. Estabeleça a forma diferente que você vai fazer isso. E eu tenho outro sonho. O dia da saída do mundo corporativo, ele tem que ser um dia de celebração. Quanto tempo você trabalhou no mundo corporativo, Marcelo? 36 anos e 4 meses. Você estourou um champanhe para comemorar isso? Olha, eu não estourei um champanhe, não. Eu tive uma sorte. Porque eu tô brincando com você, eu né? sei. Eu não estourei um champanhe de felicidade, mas eu tive assim, muita felicidade. Porque a forma como eu saí talvez seja diferente de muita gente. Porque eu fiz questão de rodar todas as operações para despedir das digna, pessoas. Né? Então, em cada local, eu tive muita alegria, muita celebração e muito carinho. Né? Então, assim, para mim era um estouro de fogos a cada local em que eu ia. Então, você sabe que eu brinco com isso. Recentemente, um amigo meu que tinha mais de 30 anos na mesma empresa, e ele, como é meu amigo, eu martelo na cabeça dele esse assunto há muito tempo, que eu me preocupava dele estar tanto tempo na mesma empresa. Quem era? Eu falava assim, quem é você fora daí? Meu Deus, você já sabe. 30 anos na empresa? Mais. E aí, ele começou bem no começo da carreira, né? E aí, ele recentemente, eu abro o meu WhatsApp no café da manhã, mensagem dele, era terça-feira. Ele fez assim, e a primeira terça, como é? Eu falei, foi demitido. Né? Fiz assim, como você está? Ele falou, não sei. Eu falei, vou te matar, né? Porque quanto tempo faz que eu tô te falando para isso, né? Ele nunca não fiz consultoria com ele, porque ele é muito meu amigo e a gente sempre se fala, né? Mas, enfim, a gente conversou sobre um tempo, ele se ajeitou, porque ele achava que não estava preparado, mas ele conseguiu dar uma direção profissional para ele. E aí ele foi me contando, né? Fazer isso, fazer aquilo. Eu falei, tá faltando uma coisa. Eu falei, ótimo, tá excelente, nota 10, parabéns, né? Brincando com ele. Eu falei, só tá faltando uma coisa, eu quero a foto do brinde. Cadê o jantar de celebração? Meu amigo, você ficou mais de 30 anos, uma carreira brilhante, respeitadíssimo, entregou resultados espetaculares. Por que você não está comemorando o encerramento de um ciclo que foi maravilhoso? Ele iria acabar numa segunda, numa terça, numa quarta, não importa. Em algum momento ele sabia, e você sabia que ele ia acabar. Celebre, chama a sua família e celebre o seu sucesso. Agora é vida nova, página em branco. Mas a gente precisa fazer isso, porque é natural. Mas acho que quando é involuntário é mais difícil comemorar, porque você não se planejou. Tem um outro pilar, Marcelo. Quando é involuntário. Tem um outro pilar do nosso método, que é a leitura de contexto. Isso. Imagino. A leitura de contexto implica em você, além de ter clareza dos seus próprios interesses, você ter clareza dos interesses dos seus pares, do seu time, da sua liderança, da sua organização, do seu segmento e do cenário macroeconômico. Você precisa conseguir, de alguma maneira, refletir, mesmo que você não tenha as verdadeiras respostas, porque muitas vezes a gente sabe, as verdades não são ditas, mas a gente precisa entender que elas existem. A própria incerteza já é um sinal importante, né? E não podemos negar o fato de que fatos inesperados acontecem. A gente tem que estar preparado. E se eu for demitido segunda-feira, isso tem que estar claro para todo mundo. Isso pode acontecer. Quantos de nós já não passou por isso ou já não viu alguém muito próximo passando por isso? Por que não? E aí não adianta olhar para trás. Porque foram injustos comigo. Porque eu não merecia isso. Paciência, já foi. Não vai ajudar em nada, né? Página virada. Justificativa. Página virada. Você estava
Você brincou com o Marcelo a respeito do quanto o esporte ensina. Eu tenho um hobby há muitos anos. Eu sou motociclista, eu e meu marido. Harleira, sabe Harley Davidson? Ei, claro. Daquelas que se veste de preto, né? Aham. Vocês estão vendo aqui, é só fachada, né? E o motociclismo ensina um negócio que é adorável. Não sei se, bom, bicicleta acho que é a mesma coisa. Quando você está pilotando na estrada, você precisa desviar dos buracos, né? Só que se você pilotando, não importa a velocidade, se você olhar para o buraco, a moto vai para lá. Isso já está provado. Você naturalmente, você leva a motocicleta para aquele buraco. Então, todo o treinamento de motociclismo, principalmente os de baixa velocidade, e a gente tem que fazer porque as motos são muito pesadas, né? Senão você tem dificuldade de manobrar, então você precisa se preparar. Rápido, né? Tem outro pilar, que é aprendizado contínuo. Você tem que se preparar. Ensina a gente a olhar para onde a gente quer ir. Então, eu tô com a moto aqui, eu preciso fazer essa curva. Não adianta eu ficar olhando aqui, fazer a curva. Eu preciso olhar para lá e acelerar. Naturalmente, o meu corpo leva a moto para onde eu quero ir. E é assim que tem que ser. Se a gente olhar para o buraco, é para o buraco que a gente vai. Então, a gente tem que olhar para onde a gente quer ir. E muitas vezes isso não está claro, mas é um processo de construção. É onde colocar o foco, né? Eu deixei escapar outro pilar aqui, né? Onde eu Que é quero ir, né? o aprendizado contínuo, que é o pilar que dá musculatura para a gente estar sempre aprendendo. Quando você não teve que aprender para fazer o que você está fazendo hoje, se virar, né, nessa nova realidade, sem estrutura que você tinha antes, executar o que você tem feito hoje, não está te exigindo Muito. ler, aprender, continuar se Muito. envolvendo? Isso foi uma musculatura que naturalmente você manteve ativa. Né? Se você não está acostumado a aprender coisas novas, o pós-carreira te traz uma dor diferente. Que é, nossa, eu vou ter que... Como é que eu faço isso aqui diferente do que eu fazia antes? É outro processo. Hoje você está em 2 conselhos Tô em 2 de empresas. Isso, Você está também como voluntário, diretor voluntário isso, de um clube isso. de comunicação e marketing. Você está dando consultoria para a empresa Isso. e está dando mentoria de carreira. De carreira. Tá. Isso. O quanto de tudo isso para você... como é que você foi estruturando isso na sua cabeça? Assim, foi naturalmente isso veio surgindo? Não. Foi interessante para conversar com meus filhos, né? Assim, eu já imaginava conselho há bastante tempo. Eu já estou atuando em conselhos e comitê de pessoas já tem alguns anos, mesmo estando na Braskem, nos últimos 5 anos, já estava em comitês e conselhos, né, na companhia. Então, e eu gostei e falei, vou continuar nisso na minha carreira. Então, sempre pensei que eu ia continuar como conselheiro. E aí falei, olha, eu sempre ajudei muitas pessoas na carreira, então eu vou ali no conselho e mentoria de carreira. E aí começaram a me chamar para palestras. Falaram, tá bom, palestra, né, eu tenho um conteúdo, eu vou começar a colocar palestras. E não imaginava ir para consultoria. Né, e fui para consultoria. Mas o que eu defini lá atrás, em janeiro, quando eu sentei até com meus filhos? Eu falei, eu quero ajudar pessoas, quero ajudar organizações. Das formas que eu puder. Só que eu quero usar de 60% a 70% só do meu tempo para fazer 100% das coisas que eu gosto. Ou seja, eu não quero usar mais 100% do meu tempo. Eu quero usar um tempo menor, mais para fazer 100% do que eu gosto. E eu gosto de ajudar pessoas e organização. Então, dentro desse escopo, eu planejei a minha empresa. Fui aprender a abrir empresa, Né? aprender a emitir nota fiscal, né, todo o processo. Né, e aí foi nesse propósito que eu criei. Até o nome da minha empresa eu conversei com meus filhos, né, para criar. Né, escolhemos alguns nomes lá e fui pegar o significado, né, do que era. E acabei optando por um nome que significa dar luz, que é Lumis, né? Que é dar um pouco de direção da luz na vida das pessoas. Então, eu fui aprender esse processo uma hora e foi a reflexão seguinte, onde o uso que eu fiz ao longo da vida? Eu ajudei pessoas e organização ao longo do tempo. Então, eu vou ajudar. De que forma? Conselho, mentoria, consultoria e palestras. Né? Então, foi dessa forma Legal. que eu coloquei. Muito bom. Cris, você costuma dizer que a nossa previdência não pode ser só o plano de previdência. Né? O plano de previdência ele é super importante. Como a gente comentou aqui, ele te dá a possibilidade de você fazer escolhas depois, mas que ele não é só onde você deve pensar. Né? Você deve também ter outras estratégias. Né? Conta um pouco pra gente aqui, tentando fazer um pouco do paralelo que a gente está falando. Aqui. A gente trabalha com plano de previdência, com produto lá na Vext. E aí, há muito tempo atrás, assim, uns 8, 9 anos atrás, a gente teve que começar a falar dentro da nossa indústria, da Associação Brasileira das Previdências, falar de previdência para jovens. Mas não adiantava falar de plano de previdência, produto de previdência para jovens. E lá a gente teve uma ideia de lembrar, foi um conteúdo que se desenvolveu
para um jovem e para qualquer pessoa, que todo mundo deve ter um plano de previdência, mas não como sentido só de produto, mas de um plano de futuro, começar com esse fim em mente. E aí, claro, eu digo que nesse plano de previdência tem que ter um plano de previdência de produto, tesouro direto, investimentos, coisas técnicas. Mas aí, Marcelo, Maristela e o Mauro sabe, tem outras coisas lá que não são de tocar. Por exemplo, eu digo, tem que ter ousadia na hora certa e prudência na hora certa na vida. A vida, a hora, te coloca para ser ousado, não seja prudente. A hora ela te coloca para ser prudente, não seja ousado. O que mais? Relações familiares, uma vida financeira regrada, você ter o protagonismo na sua vida. E aí, protagonismo... Tu é paulistana, Maristela? Paulista. Todo mundo que me conhece sabe que eu falo isso. Marcelo, Maristela, talvez surpreenda vocês. E eu já volto para terminar meu ponto. A cidade de São Paulo, aqui no brasãozinho da cidade de São Paulo, tem uma escrita em latim chamada Non ducor duco. Olha que coisa linda o que significa. Non ducor duco, 1917, foi para o brasão de São Paulo. Significa, Marcelo, não sou conduzida, eu conduzo. A cidade de São Paulo botou como seu posicionamento de vida, eu não vou ser conduzida. Como tu falasse, eu quero conduzir. Eu acho isso incrível. E é isso, conduzir a vida. Então, dentro da história de planejamento e previdência, não é só dinheiro, são relações, são uma carreira longa, que é diferente de ter emprego longo, é cuidar da saúde, é ter objetivos. Então, todo mundo tem que ter um plano de previdência. E sim, se você pode ser participante da Vext ou já é, sim, o plano da Vext tem que estar aí obrigatoriamente. Mas não apenas, tem muitas coisas. E aqui eu pegaria esse videocast, voltaria lá, pegaria um papelzinho branco, ia com o dedo no pause assim, eu ia anotando coisas que o Marcelo está falando aqui que são incríveis, porque o meu papel está lotado. Maristela e muito mais, porque essa conversa aqui está sendo incrível, sim, muito obrigado. Eu vi que você anotou bastante coisa. Che, eu sou desse, né? Depois a gente vai rever junto esse conteúdo aqui. Pô. Bem, estão me avisando aqui que, infelizmente, assim, o nosso tempo já está chegando. Mas a gente tá no horário de verão, Mauro. Estamos uma hora atrasada. Verdade. É isso? Nosso tempo já está avançando. A gente está tendo uma conversa muito bacana. Acho que tem bastante conteúdo. Aprendi muito aqui com vocês. Eu vou fazer essa revisão depois do videocast. Realmente, quando você tem essa conversa, nem sempre é muito fácil mesmo. Acho que as pessoas ficam mais resistentes, né, em relação a isso. Mas é importante. A gente viu que tem valor você ter isso. E não estamos falando só do dinheiro, mas estamos falando das outras questões também. Mas eu queria deixar aqui, então, primeiro um agradecimento para vocês e deixar vocês darem uma mensagem final aqui para o nosso público, que vai estar assistindo a gente aqui na Semana Mais Vext e vai assistir depois também. Então, começando aqui com você, Maristela, se você quiser dar uma palavra final, uma mensagem, uma sugestão. Bom, primeiro quero parabenizar o Marcelo por ser uma inspiração de preparação para o pós-carreira, né? Saber que você está vivenciando a primeira, né? Você saltou para a primeira segunda-feira após a carreira executiva com um olhar positivo para tudo que você queria e tá aí. O resultado é essa vida produtiva que você tem. É isso que eu desejo para todas as pessoas que estão no mundo corporativo, que elas tenham essa consciência e dizer que existe um método para isso, um método que a gente criou porque a gente acredita nele, a gente viu ele dando resultados, a gente já testou de diferentes maneiras. E o objetivo dele é um só, é trazer felicidade, porque a gente merece ser feliz. Todos nós merecemos ser felizes. E às vezes a felicidade ela está tão perto da gente e a gente deixa tantas coisas obstruírem a nossa visão a respeito do que de fato é ser feliz, né? Então, além disso, agradecer a vocês por essa oportunidade. Como eu disse, a minha missão de vida é bater esse bumbo, é levar esse assunto para o maior número de empresas e lugares, para que as pessoas sintam que é normal falar sobre isso, é bom falar sobre isso, é importante se preparar e se preparem. E, por fim, puxar a orelha de vocês para que vocês se preparem para o pós-carreira de vocês também. Porque reserva financeira eu sei que vocês vão ter, mas pensar naquela celebração, já comecei a imaginar como é que eu vou fazer a festa de celebração do final da minha carreira executiva.
Já começa a pensar, já é um bom ponto de conexão com a visão de futuro. Com certeza, a provocação, Né? provocação recebida. Vou fazer o quê? Fazer um absorvida. churrasco, fazer um jantar, ou fazer uma viagem. O que eu vou fazer para comemorar o fim da minha carreira e o início de uma nova fase Isso. da vida profissional? Isso. E Bom, conta pra gente, se a gente quiser, quem quiser comprar o seu livro, onde é que acha? Nosso livro está nas melhores livrarias e na Amazon, a primeira segunda-feira após sua carreira executiva, de Maristela Goraibe e Flávia Pérez. Muito bom. ótimo, já vou comprar. Né? E agradecendo, obrigado, Maricela, por conhecer você. Já vou ser um próximo leitor do seu livro, né? Com certeza absoluta. E agradecer vocês também da Vext e falar que nos 15 anos que eu estive na Braskem, como eu confiei em vocês. Né? Vocês são parte Eu estou tranquilo hoje porque eu tenho parte do meu patrimônio com vocês. Sempre confiei muito na gestão de vocês, na transparência de vocês. Então, muito obrigado por isso. E o recado que eu daria para qualquer pessoa, né? Você vai colher o que você plantar. Então, plante cedo para você colher da melhor forma possível no futuro. Então, bem, quanto mais cedo você começar a pensar no seu futuro, melhor para você quando você chegar nele. O futuro é logo ali. O tempo passa, a idade passa, mas com certeza absoluta, pós-carreira vai chegar, mais tarde ou mais cedo. Então, planeje, né, a parte financeira, planeje a parte emocional, mas esteja pronto para o seu futuro. Que vai ser bom. Vai ser bom. Vai ser bom. Muito obrigado, Marcelo. Também. Você sempre foi um parceiro importante pra gente ali quando estava na Braskem e agora continua sendo aí uma pessoa, um participante aí. Isso, continua do como plano. participante. Assim, mantendo essa parceria aí, também agradeço a sua presença aqui com a gente. E você, Cristiano? Eu encerro com uma frase que eu lembrei agora, em cima desta do Marcelo de colher, provérbio chinês que diz mais ou menos o seguinte: lembre-se de cavar o poço antes de ter sede. Se tiver sede, e não ter cavado seu poço. Dá ruim, dá bastante ruim. Que bom que você está aqui com a gente, que bom que você ficou aqui com a gente. Tem muita coisa para você fazer para ser protagonista, se autorresponsabilizar, ter iniciativa. Obrigado, Mauro, por esse tempo aqui. Eu estava participando aqui, você não sabe, mas eu estava participante aqui de Eu também. ouvinte. Tava Vamos participante. deixar um desafio para os ouvintes? Cada um, ó, pega aí o seu celular, uma folha de papel, escreve uma ação, uma atitude que você vai tomar em função de um insight que você teve Nos nessa comentários desse vídeo. É isso, vai Começa para YouTube. Boa ideia. Amanhã, o que você vai fazer diferente amanhã, né, Marcelo? Para dar o primeiro passo de preparação para o seu pós-carreira. Não sai daqui de mão vazia, não. Leva alguma coisa para tua vida. Bom, Pronto. Isso vale para nós também. Gente. Absolutamente. Tem que entrar lá no YouTube e colocar depois. Muito obrigado, então, pela participação de vocês. Agradeço aqui os nossos participantes, nossos ouvintes, os nossos telespectadores, né? Nem sei como é que a gente chama mais, né? Internautas. Internautas, participantes, você que está aqui assistindo a gente. E aí você que está aqui hoje, já participa do Plano Vex, já está usufruindo, já está se planejando e já está à frente, se preparando para o seu pós-carreira. Lembrando que aqui você tem grandes vantagens e grandes benefícios. Você pode escolher quanto você quer colocar do seu salário, o percentual que você pode colocar. Você conta com a participação de uma patrocinadora que está investindo junto com você. Você depois tem flexibilidade para mudar de perfil de investimento. São vários perfis de investimento, de acordo com a sua necessidade. Você também tem a flexibilidade de como você vai usar, escolher como você quer usar depois o recurso. Se você quer tirar de uma vez, se você quer tirar a longo prazo, quer deixar rendendo. Você pode indicar beneficiários. Você tem o Prev Seguro, que é um seguro muito importante para quem está contribuindo, que protege a sua família, seus beneficiários, caso aconteça alguma coisa com você antes dos 65 anos. E você também conta com todo esse apoio que a gente traz para você em termos de educação financeira, de informações, plano de vida e carreira, além de toda a equipe da Vex, desde a área de relacionamento, atendimento, a equipe financeira, a equipe de PO, todas as áreas, enfim, trabalhando para atender você cada vez melhor. Então, aproveite, conte com a gente. E se você, por algum motivo, ainda não entrou, o que faz, Cris? pelo amor de Deus, liga pra gente, fale com o seu líder com o seu PO, com o seu responsável por pessoas, gente de gestão, fala com alguém, mas qualquer coisa liga pra gente, www.vext.com.br. Lá tem todos os canais de atendimento. Liga pra mim, liga pro Mauro. Você tem acesso a gente aqui na Vext, mas por favor, não deixe essa decisão que você já ainda não tomou e já devia ter tomado para ter mais protagonismo para amanhã. Como a Maricela falou, isso é para hoje. Gente, é um privilégio ter essa oportunidade.
né? O que fazer, quem ainda não fez o que tem que fazer, pedir perdão a Deus. De fazer Primeiro, Desculpa. boa. Pede perdão a Deus porque você não deu valor a essa bênção que você tem na Verdade. vida. Dá um pause aí no vídeo e já vai fazer isso. Depois você volta e termina. Então, muito obrigado. Siga a gente nos nossos canais. A gente tem lá o LinkedIn, tem YouTube, Spotify, que mais? Instagram, tem Facebook e assim por diante. Então, todos os canais a gente está presente. E muito obrigado e até a próxima.